Saudações, meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum. Meu nome é Gabriel Vince e hoje estamos inaugurando o primeiro programa de 2023, né? E nesse primeiro programa de 2023, eu vou falar sobre o filme Sonhos, de Akira Kurosawa. Este programa, né? Esse programa sobre esse filme, ele faz parte de uma sequência de programas que venho fazendo desde o final do ano passado sobre a filmografia do Akira Kurosawa, né? A minha intenção aqui, né, é contemplar toda a obra de Akira Kurosawa, né? Então, eu vou falando sobre todos os filmes do Akira Kurosawa, vou fazendo vários programas até terminar todos os filmes do Akira Kurosawa, né? E é bom pontuar, né, que eu não estou fazendo esses programas numa ordem cronológica, né? Apesar de eu ter começado com o primeiro filme, né, e eu até agora ter seguido uma certa ordem cronológica, né, esse filme, né, é um filme que é um dos últimos filmes do Akira Kurosawa, né? Eu estou tentando, na verdade, agrupar os filmes por um conjunto temático, um certo conjunto temático, né? No último programa, né, eu falei sobre sonhos e pobreza, né? Só que eu não falei sobre o filme Sonhos, né? Eu falei de dois filmes que utilizam o sonho e estão dentro de um contexto sobre pobreza, né? Eu falei sobre os filmes Um Domingo Maravilhoso, de 1946, e o filme do Descadem, de 1971, né? Bem, para quem quiser acompanhar os outros programas da série, eu sugiro seguir o canal, né, Taverna do Lugar Nenhum, no seu agregador de podcast favorito, né, Spotify, Deezer, né, ou acessar o site tavernadolugarnenhum.com.br, onde você terá todos os meus textos e também todos os links das redes sociais, né, o Facebook, o Instagram, o YouTube também, eu coloco os podcasts também no YouTube, né. E, bem, era isso, né, os avisos iniciais. Eu desejo a todos, né, um ótimo ano, né, que esse ano seja muito bom para todo mundo, né. E sem mais delongas, né, vamos ao programa. Bem, Sonhos é um filme único na carreira do Akira Kurosawa, né, e também um filme muito único na carreira, no cinema, na história do cinema em geral, né. Ele foi dirigido em 1990 e é o primeiro filme de Kurosawa em 45 anos em que ele foi o único roteirista. Isso se deve a uma característica muito própria dessa obra. Ela é baseada em sonhos reais que Akira Kurosawa afirmou ter tido repetidamente ao longo da sua história, ao longo da sua vida, né? Bem, como sabemos, né, os sonhos eles são intimamente ligados à vida inconsciente de uma pessoa. Eles, muitas vezes, né, eles expressam aquilo que nem o próprio sonhador consegue de imediato decifrar, né? Bem, com isso a gente pode dizer que esse filme inaugura uma espécie de subcategoria nova de cinema autobiográfico, né? Podemos dizer que esse filme é uma autobiografia onírica, né? Ou até mesmo dizer que esse filme é uma espécie de autobiografia inconsciente do Akira Kurosawa, né? Bem, é bom ter isso em mente, né? Pois tudo que for falado aqui, né, ou em qualquer outro lugar, em termos de interpretação do que significa cada sonho, né, pode ser colocado em suspeição, né? Já que os sonhos, né, como nós sabemos, eles são imersões muito subjetivas e muito particulares de cada pessoa, né? No entanto, né, nada nos impede de tentar especular aqui sobre o que está por trás das imagens e dos textos apresentados, né? A gente pode tentar especular o significado de cada sonho fazendo uma análise cultural, né? A gente vai se basear muito no folclore e na espiritualidade do Japão. A gente vai se basear muito em textos de psicologia junguiana e freudiana também, né, a respeito de interpretações do sonho.
E também vamos analisar com base também na autobiografia escrita, né, do Akira Kurosawa. A biografia do Akira Kurosawa, que eu mencionei, né, seria uma é, intitulada Something Like an Autobiography, que foi lançada em 83, né, que é escrita pelo próprio Akira Kurosawa. E as interpretações dos sonhos, né, eu me baseei muito num artigo acadêmico de um psicólogo chamado José Felipe Rodrigues de Sá. Né? Ele lançou um artigo acadêmico intitulado Sonhos de Akira Kurosawa, uma leitura junguiana, né? Que foi lançado pela Novas Edições Acadêmicas. Né? E esse artigo acadêmico está disponível gratuitamente em PDF. Né? Tem um site chamado academia.edu, né? Lá tem um mecanismo de busca. Se você digitar lá Sonhos de Akira Kurosawa, uma leitura junguiana, ou então Sonhos de Akira Kurosawa, José Felipe Rodrigues de Sá, você vai ver esse estudo, né, no qual eu dei uma lida, né, e muitas das interpretações que eu fiz aqui, né, na verdade não fui eu que fiz, né, foi uma interpretação de um psicólogo especializado em Jung, né? Então, eu deixo já de antemão essas duas dicas de livros, né? Que vão ajudar, né? A gente a interpretar, tentar entender, tentar decifrar o que cada sonho representa, né? E outro aviso importante que eu queria dar é que este programa, né, eu vou ser obrigado a dividir ele, eu vou ser obrigado a parcelar esse programa, né, porque esse filme, né, ele tem 8 mini-filmes dentro deles, né, dentro dele. São 8 sonhos, né, então são 8 segmentos que a gente vai analisar aqui. E apesar de ser filmes curtos, né, apesar de eles serem filmes curtos, há muitos símbolos, há muita coisa para ser interpretada, né, nesses filmes, né? Então, para esse programa não ficar muito grande, talvez eu divida essa análise em 2 ou 3 programas, né? E nesse primeiro programa, né? Então, basicamente vai ser uma série dentro de uma série, né? Eu estou fazendo uma série de programas sobre Akira Kurosawa e agora eu vou fazer uma subsérie sobre o filme Sonhos, né? Bem, e nesse primeiro programa sobre sonhos, né? Eu vou analisar os 2 primeiros sonhos, né? Que são os dois sonhos iniciais que são protagonizados por uma criança, né? Então, eu acho importante fazer essa separação, né? Os 2 primeiros sonhos são sonhos do Akira Kurosawa quando eram criança, então eu vou definir aqui um critério de corte, né? Nos próximos programas eu comento os outros sonhos, né? Então, esse programa vai ser sobre os 2 primeiros sonhos, que é um raio de sol através da chuva, né? Que é o primeiro sonho, e o segundo sonho, que é o Jardim das Pessegueiras, né? E eu vou fazer isso porque o Akira Kurosawa, ele cuidadosamente, né, colocou nos 2 primeiros episódios desse filme, né, uma criança como protagonista, né? Esses 2 sonhos iniciais, eles podem representar fases distintas da infância do Akira Kurosawa, né? O primeiro sonho, né, que a gente vai analisar, pode representar o seu primeiro contato com a maturidade, e o segundo sonho, o seu primeiro contato com a morte, né? Esses temas, né, mais uma vez eu explico aqui, né, eles não estão explícitos nas narrativas, né? Aliás, os sonhos, eles não costumam ser explícitos, né? A bem da verdade, é provável que esses temas nem estejam tão explícitos para o próprio Akira Kurosawa, né? No entanto, né, coletando algumas informações biográficas, alguns depoimentos do próprio diretor,
informações de estudos de interpretações de sonhos, né, uma avaliação do contexto cultural e religioso em que Akira Kurosawa cresceu, podemos aqui fazer um saudável exercício de especulação de significados, né? E é isso que a gente vai fazer agora. Bem, temos o primeiro sonho, né, que é um raio de sol através da chuva. E nesse primeiro sonho temos um garoto protagonizando ele, né? Esse garoto ele observa a chuva do portão da sua casa, né? A sua mãe pede para ele entrar, pois em dias como aquele, né, onde a chuva e o sol se combinam, as raposas ou os kitsunes, né, fazem a sua procissão matrimonial e não querem ser testemunhadas. Desobediente e curioso, o garoto corre para o bosque e se esconde atrás de uma árvore para ver essa procissão. Nesse bosque, o garoto vê surgir de uma misteriosa bruma a procissão das raposas que ele não deveria ver, né? Elas andam em passos lentos, sempre olhando para ver se flagram algum curioso. E em certo momento, o garoto é descoberto pelas raposas e foge. Cabe aqui pontuar uma curiosidade, né? Os bosques e florestas nos mitos, fábulas e contos de fadas são sempre associados a perigo. São sempre lugares escuros, assim, cheios de animais selvagens e também longe do conforto do lar. Geralmente eles apresentam um tema subliminar que tem a ver com a exploração do desconhecido, né? E também simbolizam a maturidade, né? A casa simboliza o conforto do lar, simboliza esse santuário, né? Onde a infância, onde tem a infância, onde a gente é protegido, né? E o bosque é um lugar escuro, um lugar misterioso, né? Mas um lugar que instiga muito a curiosidade, né? Instiga muito a é muito magnético, né? A gente sempre está tentando ver o que tem atrás dos arbustos, né? E ao mesmo tempo que é magnético, é perigoso, né? Pois a gente corre o risco de não saber mais voltar para casa, né? Esse é um tema subliminar, que é um tema da maturidade, né? A gente se lança no desconhecido, né? Se perde no bosque e não temos mais contato com a nossa pureza, né? Nossa infância, nosso santuário, né? Nossa casa, nosso lar, né? Então, geralmente os bosques e florestas, nos mitos, nas fábulas, né? Eles representam isso aí, né? E disso a gente já pode notar que o garoto não se encontra, né, onde deveria estar, né? E ele é descoberto, né? E ele fica assustado e ele tenta voltar para casa, né? Ele tenta voltar para casa, só que ele encontra os portões da sua casa fechados, né? A sua mãe aparece, né? E diz que uma raposa raivosa tinha vindo antes dele, né? Antes dele chegar, e tinha deixado para ela uma adaga, né? E que ela deveria entregar essa adaga a ele, né? E ela diz que ao filho que as raposas estão muito bravas com ele e ele deveria se suicidar por causa disso, né? Porque ele viu aquilo que ele não deveria ver, né? O garoto então pergunta para a mãe o que ele deveria fazer e ela sugere que ele, né, vá até o fim do arco-íris, ache as raposas e peça desculpas para elas, né? No entanto, ela alerta que elas não costumam perdoar, né? Então o garoto sai a caminho do arco-íris para cumprir a sua missão, né? O interessante é que essa história ela não termina e não sabemos também o desfecho dela. No entanto, isso não importa muito, né? O que importa aqui é o conjunto dos cenários e das situações que comunicam o seu sentido, né? Eu vou dar aqui algumas impressões muito particulares, né, a respeito desse episódio. Esse episódio, ele trouxe, né, em mim, especialmente, um certo terror, um certo sentido de terror e maravilhamento, né? Esse, inclusive, foi o primeiro filme o meu primeiro contato, né, com Akira Kurosawa. E foi numa época que eu nem sabia quem era Akira Kurosawa, né? Foi
mais ou menos da pré-adolescência, eu estava com insônia. Aí eu fui para a sala, né? A gente tinha uma TV na sala, não tinha TV no quarto, né? Era uma TV só na sala. E eu liguei a televisão, né? Eu acredito que que estava no SBT. E eu vi esse filme passando, né? E eu lembro muito bem que esse foi o meu primeiro contato com esse filme foi nesse sonho, né? Foi num raio de sol através da chuva. E é uma coisa muito interessante porque eu fiquei muito maravilhado com esse filme e com um certo medo, né? E mais pra frente eu fui tentar investigar o porquê que essas duas coisas estavam combinadas, né? Quando eu vi esse filme, essas duas coisas me fizeram me sentir assim, né? Com um certo medo e com um certo maravilhamento, né? O maravilhamento que eu senti, né, se deve muito provavelmente aos cenários de sugestão celestial que o filme tem, né? É um filme muito bonito, né? A gente tem os bosques, né? A gente tem os bosques floridos, né? A gente tem a floresta, né? Densa. A gente tem um arco-íris muito bonito, né? A gente tem uma procissão de pessoas fantasiadas que eu achei muito bonito, né? Ao mesmo tempo, eu senti um certo terror, né? Sobre, sobre o que eu estava assistindo, né? Esse filme é um pouco assustador, né? Porque ele envolve as sugestões que ele dá, né? De morte e suicídio, né? Inclusive de uma criança, né? E essa ambiguidade é que eu percebi, né? Que esse filme, esse Um Raio de Sol através da Chuva, estava instintivamente me comunicando as instâncias do sagrado, né? Mais tarde, né? Eu fui entender que a curiosidade desse garoto, né? É na verdade uma curiosidade profanadora, né? Ele, em um só tempo, ele atropela e desrespeita, primeiro, a autoridade natural da mãe, né? E depois ele desrespeita as regras dogmáticas, né? A procissão das raposas, elas devem ser um segredo dogmático. Então ele quebra essa regra, né? E esse desrespeito, esse tipo de desrespeito, né? Que é considerado um pecado, né? Ele escandaliza a ordem, né? A ordem cósmica, né? E esse tipo de atitude do garoto, né? Exige a morte como pagamento, né? Exige também, ou então, né? Uma expiação dos pecados, né? De modo não intencional, né? Acredito eu, essa pequena história, ela condensou uma certa percepção religiosa quase universal, né? Que fala que o nosso impulso de conhecer aquilo que não deveríamos conhecer, né, nunca nos levou para caminhos agradáveis, né? Testemunhar a procissão das raposas, né, encontra uma certa equivalência no Gênesis, né, de comer o fruto proibido, né, o fruto do conhecimento, né, lá do Éden, né? E além do aspecto da representação do sagrado, né, a gente pode tirar desse sonho outras interpretações relacionadas ao contexto do proibido, né, levando em conta os aspectos culturais específicos do Japão, né, e também a gente pode interpretar muita coisa com o suporte das teorias de interpretações dos sonhos da psicologia junguiana e freudiana, né. Primeiro, né, vamos começar analisando o contexto folclórico, né? As raposas, né, as kitsunes, elas possuem uma dimensão simbólica sexual no Japão, né? Elas estão relacionadas à fertilidade, à sedução e à libido, né? Então vemos aqui que a libidinosidade, né, das raposas, né, das kitsunes, elas se relacionam com um garoto num aspecto de certa forma hostil, né? Percebam que o filme ele faz uma relação entre acasalamento, né, e morte, né? Esse sonho faz essa associação entre acasalamento e morte, né? E mais universal, né? A gente vê muitas coisas universalizadas aqui, né? Num contexto, apesar de a gente estar falando de um contexto folclórico local do Japão, há muitas correspondências numa percepção universal sobre esses assuntos correlatos, né? E mais universal que a relação
que é essa relação de pulsão de vida e pulsão de morte, né? Que Freud fala que é a Eros e Thanatos, né? Essa imagem do garoto, essa imagem quase universal do garoto que se esgueira para espiar algo que a sua mãe proibiu, né? A ideia do segredo, que é ao mesmo tempo proibido e magnético, revela muita coisa num contexto de prematuridade sexual masculina, né? A descoberta da sexualidade, ela possui elementos análogos ao que o garoto está presenciando na floresta, né? Algo que combina uma certa curiosidade com terror e com maravilhamento, né? Lembra que eu falei que esse filme eu assisti quando jovem, né? E ele causou exatamente essa mesma sensação que o garoto está presenciando na floresta, né? E instintivamente eu nem estava pensando a respeito de todas essas ideias, né? Mas, além da comunicação com o sagrado, havia uma comunicação com a descoberta da sexualidade, né? Existe uma linguagem muito sutil que fala sobre isso, né? Uma linguagem que sugere essa coisa, né, da descoberta sexual masculina, que sugere terror, maravilhamento e especialmente curiosidade, né? E a gente pode concluir, né? A gente pode complementar essa ideia com a sequência do filme, onde a sequência dessa cena, né, onde o garoto é descoberto pelas raposas, que ele tenta voltar desesperadamente, ele tenta voltar para casa, né? Só que ele encontra a sua casa fechada, né? Ou seja, o garoto já não era mais inocente. A gente pode interpretar que o fato dele não conseguir mais entrar na sua casa significa exatamente a perda da inocência, né? A mãe dele impede ele de entrar, né? Então, ele não poderia mais voltar para o conforto do lar, né? O que podemos interpretar, né, como o fim da infância, né? O fim da pureza, né? O fim da pureza da infância, né? A adaga que a mãe entrega para ele, né? Que é aquele presente da raposa, né? Aquele infame presente da raposa, a gente pode interpretar como o símbolo da morte, né? O fardo da maturidade, né? A morte da infância, né? E ele deveria, né? A partir desse momento, né? Com a adaga em punho, né? Ele deveria vagar para longe da sua casa, né? Ou seja, para longe do conforto do acolhimento materno, né? Com a adaga em punho, em direção ao arco-íris, e tentar resolver seus problemas sozinhos, né? A mãe não poderia ir com ele, né? Dialogar com as raposas e tudo mais. Ele teria que fazer isso sozinho, né? Então a gente tem aqui simbolizado nesse filme o fim da proteção materna, né? E o início da atividade aventuresca, né, de um jovem maduro, né? E é interessante que o sonho ele se encerra e a gente não sabe se ele conseguiu ou não encontrar as raposas, né? E essa indeterminação ela complementa o significado da maturidade nesse sonho, né? O garoto, ele nesse filme, né, ele já não é mais uma criança, né? Ele não pode mais se refugiar no conforto materno, ele já não pode mais se refugiar na sua casa, no lar, né? Ele já perdeu esse privilégio, né? Ele já é maduro e ele deve buscar sozinho a resolução dos seus conflitos, né? Em suma, né, o raio de sol através da chuva também pode ser visto como um sonho sobre o fim da inocência, né? Apesar de ter um certo elemento que nos causa medo, né, um certo elemento até terrível, né, de morte, representado pela adaga e tudo mais, a gente não pode interpretar isso aí como uma coisa ruim, né? Inclusive no contexto do sagrado, né? A gente interpreta como uma fatalidade cósmica, né? A nossa curiosidade, né, o nosso pecado original, ele está em um contexto de fatalidade cósmica, né? Aqui não existe no Akira Kurosawa, né, essa nostalgia pueril da infância, né? Tanto que a imagem a última imagem do sonho, né, é um campo florido muito bonito, né? O que significa que apesar, né, dos perigos, apesar das incertezas dessa nova aventura, né,
existe, né, um jardim de inenarrável beleza se abrindo para o garoto, né? E é assim que se encerra, né, esse sonho, né? Muito, muito bonito e muito significativo. E aqui vamos para o segundo sonho, que é o Jardim das Pessegueiras, né? O segundo sonho, para mim, é tão maravilhoso quanto o primeiro, né? Esses dois primeiros sonhos são os meus preferidos desse filme, né? E aqui, novamente, temos o garoto, né, como protagonista, que a gente pode interpretar, logicamente, como sendo o próprio Akira Kurosawa. E aqui, né, nesse sonho, né, estamos no Hinimatsuri, né? Ou o Festival das Bonecas, né? Também conhecido como Festival das Meninas, que ocorre tradicionalmente na primavera, né? Que no Japão é em meados de março, quando as flores dos pessegueiros e também das cerejeiras elas estão totalmente abertas, né? E nessa época é comum que cada família monte o seu altar de bonecas, né? Que são considerados os símbolos dessa celebração, né? Essa prática iniciou-se mais ou menos no período Edo, né? E a ideia, né, o objetivo dessa prática é atrair saúde e boa fortuna às famílias, né? E com a aproximação do mês de março, é muito comum ver nas casas japonesas, né, uma plataforma que pode até ter 7 andares forradas com um pano vermelho. Em cada plataforma, né, em cada degrau dessa plataforma, a gente vê são decorados com bonecas, né, que representam a corte imperial japonesa do período Heian. Para quem viu meu podcast a respeito do filme é, Os Homens que Pisaram na Cauda do Tigre, né, que é um dos filmes mais interessantes do Akira Kurosawa, vai lembrar quando eu falo sobre o período Heian, né? O período Heian no Japão é um período muito querido, é um período onde a religião estava muito mais predominante, né? Depois, o período Heian vai de 794 a 1185, né? E ele termina e o Japão passa a ser dominado, né? A autoridade aristocrática do Japão é substituída por os daimyos, né? Que são os senhores de terra, né? E isso é considerado uma decadência, né, no Japão. E também é decadente a fase a seguir, né, que seria a fase dos samurais, onde o poder dos guerreiros é o que vai dominar o Japão, né? O grande período de grande florescimento cultural do Japão é o período da aristocracia do período Heian, né? Então é uma aristocracia muito querida no Japão, porque é uma aristocracia muito ligada à religião, né? Muito ligada às práticas espirituais, né? Não é uma aristocracia baseada na terra, não é uma aristocracia baseada na força guerreira, é uma aristocracia ascética, né? Então, existe uma mística muito forte, né, no Hinimatsuri, existe uma mística muito forte no período Heian, né? E as peças essenciais, as bonecas que são colocadas no topo, são as bonecas mais importantes, né? Que elas representam o casal imperial, né? A gente tem o imperador à esquerda da imperatriz, né? Ambos vestidos com os kimonos, né? As roupas tradicionais dos imperadores do período Heian. E se costuma associar, né, as bonecas, né, aos espíritos dos pessegueiros e também aos espíritos das flores dos pessegueiros, né? No sonho, né, o garoto entra na sala onde as bonecas estão sendo expostas e vê a sua irmã brincando com as suas amigas, né? É um festival muito, muito querido pelas meninas, né, por causa das bonecas. E existe uma presença estranha que entra na casa e o garoto percebe, né? Trata-se, né, de uma garota que ele não conhece e que ele descobre também que não faz parte do grupo de amigas da irmã, né? E essa garota, ela sai pela porta da frente correndo
E o garoto, né, curioso como sempre, né, os dois, o garoto do primeiro filme desse são muito curiosos, né, ele vai atrás dela, né, e ele a segue até o jardim da sua casa, que é um jardim assim, que é um morro meio terraceado, com 7 declives, né, e em cada declive ele contempla uma figura muito, uma imagem muito impactante, né, as bonecas da coleção da sua irmã, elas ganharam vidas, né? E estão dispostas nos declives do jardim, assim como são dispostas no altar das bonecas, né? E no topo desse declive, né? Lá no último degrau desse declive, tem as figuras, né? Do imperador e da imperatriz, né? E o garoto, né? Tentando ainda, né, tentando alcançar a garota, né, ele tenta subir no morro, né, mas ele é barrado por um dos camis, né, o cami aqui seria uma espécie de guarda palaciano, né, e esse guarda faz uma reprimenda muito severa contra o garoto, dizendo que a sua família cortou todos os pessegueiros do pomar e que os espíritos das árvores desaparecidas choram de sofrimento, né. Então o garoto começa a chorar, né? E dizendo, né, que ele, ele, ele ficou triste quando os pomares foram cortados, né? E o imperador, né, reprime o garoto dizendo que ele só está chorando porque ele ele não estava ele não está triste com o pomar, ele está triste com o fato de que os pessegueiros, ele não vai poder mais comer os pessegueiros, os pêssegos, né? Ele não amava os pessegueiros, ele amava apenas o fruto dos pessegueiros, né? Que seriam os pêssegos, né? E o garoto fica revoltado, né? Ele começa a chorar e começa a discutir com o imperador, falando que não é verdade, né? Que ele amava os pessegueiros, né? Os pêssegos, eles podem ser comprados no mercado, né? Mas ele não seria possível comprar pomares de pessegueiros, né? Então ele refuta, né, o imperador, né, dizendo isso com, muito, com muita raiva e com muita angústia. Isso acaba comovendo, né, todos os envolvidos ali, né? Os guardas, os camis, os músicos, e também os imperadores, né? E a imperatriz, né, olha para o imperador e espera dele o seu veredito, né? E ele começa a falar assim, né, que ele reconhece que o garoto é um bom garoto e dedica ao garoto uma bênção, que seria a possibilidade dele ver mais uma vez todos os pessegueiros, né? Então, todos os camis, todos os músicos, todas as bonecas lá, toda a corte imperial começa a fazer uma dança, que seria o Bugaku, né, que é uma dança tradicional da corte imperial do período Heian, né? E eles começam, né, a dançar o Bugaku, e ao final da dança, né, a gente vê uma chuva de pétalas rosas, que seria as pétalas dos pomares dos pessegueiros, né? E os pessegueiros são restaurados na frente do garoto de uma maneira miraculosa, né? Só que é por um tempo muito curto, né? A menina misteriosa reaparece, né, no meio, né? E o garoto tenta ir atrás dela novamente, né? E em poucos segundos, né, todos os pomares secam novamente, né? E a garota, né, para e ela se transforma num pomar, né? Ela se transforma num pomar de pessegueiros, né? Que é o único pomar do jardim, né? E o garoto olha para esse pomar e termina o filme, né? Termina o filme com uma feição triste do garoto, né? O filme termina com um frame congelado do garoto com um olhar triste, né? Bem, a
muitos níveis de interpretações aqui que podem ser feitas a respeito desse sonho, né? E eu acho que a interpretação que mais se aproxima desse sonho, né, está baseada num evento que aconteceu com Akira Kurosawa, que é falado na sua autobiografia, né? Esse filme é uma espécie de pista deixada pelo próprio Akira Kurosawa para sinalizar uma tragédia familiar pessoal, que é o falecimento da sua irmã, a Chine-chan, né? Na sua autobiografia, o Akira Kurosawa revela que brincava muito com a sua irmã no Hinimatsuri, né? No Festival das Bonecas. E, infelizmente, a sua irmã ela subitamente adoeceu e morreu aos 6 anos de idade, né? Muito, muito jovem, né? E ao falecer, né, ela adquiriu o seguinte nome budista, né? Que é Torin Toko Shinoyo, que significa a mulher da sinceridade do raio de sol que brilha sobre o pomar de pessegueiros, né? Então a gente vê que a boneca, as bonecas, né, do Festival das Bonecas representam, né, a sua irmã enquanto viva, né? E os pessegueiros em si representam a sua irmã quando morta, né? Porque quando ela morreu, ela recebeu esse nome, né? Ela recebeu um nome relacionado ao pomar de pessegueiros, né? Então, com a junção desses dois elementos, a gente pode até formar uma espécie de ideograma, né? Que expressa uma totalidade do significado desse sonho, que significa vida e morte, né? O Hinematsuri, né, as bonecas simbolizam a vida da sua irmã e os pêssegos a morte. Ambas as coisas elas se misturam no inconsciente do diretor, né? Tal como acontece na dinâmica do sonho, né? Ou seja, assim como no primeiro sonho, o Jardim das Pessegueiras revelam assim uma memória solidificada muito intensa do diretor, né? Uma memória da infância dele, né? Que é uma memória de um tema muito, muito delicado, que é a morte, né? E os temas esse tema da morte da inocência, tanto da morte da irmã, né, quanto da morte da inocência do primeiro filme, é um tema que veio perseguindo o diretor, né, até os dias da sua velhice, né? Tanto que ele fez esse filme, né? Bem, essas são as interpretações que eu dei, né, sobre esse filme, sobre esses dois primeiros filmes, né? Bem, é isso. Espero que tenham gostado. Nos próximos programas eu vou dar continuidade à análise dos outros filmes deste filme, né, nos outros sonhos desse filme. E reforço aqui os votos para que todos tenham um ótimo ano, né? E convido novamente a todos vocês, né, a acessarem o site tavernadogarnenhum.com.br. Bem, fique com Deus e até mais.